Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí acompanhando a aula de Estatuto da Criança e do Adolescente. Para você que já me conhece, nós estamos continuando o conteúdo. E para você que está pegando essa primeira aula, eu sou a professora Amanda Bodarte, eu sou advogada, sou professora, sou malabarista, tô brincando, malabarista não. E eu vou estar aqui com vocês na disciplina de Estatuto da Criança e do Adolescente. Para vocês aí que não tiveram aula comigo, estão pegando apenas essa aula agora, a gente vai tratar de um tema muito importante para quem vai fazer, principalmente, concurso para guarda municipal, tá bem? Então, prestem atenção na aula, eu coloquei alguns exercícios para ficar mais ilustrativo, mas lembrem-se, a gente sempre tem que focar na legislação, na lei seca. A gente vai fazendo alguns comentários, eu preciso que você esteja com papel e caneta na mão para anotar, tá bom? É muito importante a leitura da lei seca. Ok? Então vamos começar. Olha lá, hoje a gente vai falar das medidas de proteção à criança e ao adolescente, tá? A gente começa ali no artigo 98 e vai até o 101, mais ou menos, e depois ainda tem outras disposições que são extremamente importantes, tá bom? Então, olha lá, as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Então, já vou chamar a sua atenção aqui logo nesse comecinho, tá bom? Eu não vou utilizar as medidas de proteção só quando houver a violação dos direitos da criança e do adolescente, mas também quando eu tiver a mera ameaça, tá? A simples ameaça à violação do direito da criança e do adolescente, ela já vai ensejar uma medida de proteção, tá certo? Se for o caso, ok? Então, quando que a gente vai ter essas medidas de proteção? Quando esses direitos são ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, tá? É bom a gente sempre lembrar que a gente tem as ações comissivas, né, que são aquelas em que você faz alguma coisa efetivamente para violar ou ameaçar aquele direito, e você tem as ações omissivas, que são aquelas em que você deveria ter uma atitude e você deixa de ter essa atitude. Você deixando de ter essa atitude, você também causa uma ameaça ou uma lesão aos direitos das crianças e dos adolescentes, tá bom? Então, também teremos aqui medidas de proteção nesse caso. Por falta, omissão, olha a omissão aí novamente, ou abuso dos pais ou do responsável, ok? E em razão de sua conduta. Então, a gente percebe que a medida de proteção, ela não vai vir somente quando a criança, no caso, comete algum ato infracional, né? Enfim, ela vai vir também com relação aos abusos, né, dos pais ou dos responsáveis, ou por ação ou omissão da sociedade ou do próprio Estado, tá bom? Olha lá, ó. O dispositivo ele relaciona as hipóteses em que se considera que uma criança ou adolescente se encontra na chamada situação de risco. Atentem-se, sempre que a gente colocar essas aspas aqui, não é imotivado não, tá? Tem motivo para tudo, porque as bancas elas costumam colocar esse tipo de termo na prova. Então fica atento aí, já anota, que é um ponto de atenção para vocês, ok? Ou seja, em condição de maior vulnerabilidade, demandando uma atenção especial por parte da rede de proteção. Para quem não teve as aulas anteriores, quando a gente está tratando de Estatuto da Criança e do Adolescente, as pessoas acham que eu vou aplicar medidas somente para as crianças e para os adolescentes que estiverem nessa situação. Mas olha só, a gente tem toda uma rede de proteção em volta dessa criança que tem que ser observada e que tem que observar a criança também para o seu regular desenvolvimento, tá bom? Então, quando a gente fala dessa rede de proteção, a gente está falando de todo mundo. A gente está falando da escola, a gente está falando da família, a gente está falando da comunidade, tá bom? Do poder público. Então, olha só, demandando uma atenção especial por parte da rede de proteção, ou seja, todos, e dos órgãos de defesa dos direitos infanto-juvenis, ok?
Embora as disposições do ECRIAD, via de regra, sejam aplicáveis a todas as crianças e aos adolescentes, porque lembra que antigamente vigorava a doutrina da situação irregular. Então, quando que a gente tinha tutela do Estado para esses menores? Apenas quando eles se encontravam em situação irregular. A partir da instituição do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 90, a gente já tem uma nova doutrina entrando em vigor, que é a doutrina da proteção integral, ou seja, não são somente as crianças e os adolescentes que estão nessa situação de irregularidade, né, a doutrina da situação irregular, que vão ter a tutela, o olhar do Estado, certo? Agora, todas as crianças e adolescentes terão a tutela estatal. Então, via de regra, todas as disposições contidas no ECRIAD são aplicáveis a todas as crianças e adolescentes, ok? Aqueles que se enquadram nas hipóteses relacionadas nesse dispositivo, eles necessitam de um atendimento ainda mais cauteloso e intensivo. Então, ok, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente sendo aplicado para todas as crianças e adolescentes. Agora, em especial as crianças que se encontram nessa condição aqui, certo? Na condição de alguma ameaça ou violação de direitos, né? Por ação ou omissão do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou do responsável, ou em razão da sua conduta, eles merecem uma atenção ainda maior de todo mundo, ok? Um olhar mais cauteloso e intensivo. Olha lá, atenção! A criança autora de ato infracional não está sujeita à aplicação de medidas socioeducativas previstas no Estatuto. Lembra quem é a criança? Vamos revisar. 0 a 18, em regra, você tem a aplicação do ECRIAD. Ok? Excepcionalmente, dos 18 aos 21, que vai se aplicar o ECRIAD. Naquelas situações que a gente já mencionou. Ok? Agora, dentro ainda dessa classificação aqui da aplicação do ECRIAD, diferente do Código de Menores e do Código Melumatos, eu ainda vou ter uma classificação aqui dentro do que seria a criança para o que seria o adolescente. A criança vai ser de 0 a 12 incompletos. E o adolescente de 12 a 18 incompletos também, por mais que a legislação não fale isso expressamente, ok? Então, olha só, de 0 a 11 anos e até o dia anterior ao dia do aniversário da pessoa, né, ela é criança. Então, de 0 a 11, em tese, é criança. Fez 12 anos, ou seja, completou 12 anos, você é adolescente. Então, lembre-se, a criança que pratica um ato infracional, ela não estará sujeita à aplicação de medidas socioeducativas, ok? Como acontece com os adolescentes. Aqui ficou com os adolescentes, né? Na verdade, é os adolescentes. Conserta aí no material de vocês, tem um S. Então, olha só. Quem que vai ter aplicação de medida socioeducativa? O adolescente. A criança não estará sujeita à medida socioeducativa, apenas as medidas de proteção, que são essas que a gente está falando agora, ok? Apenas as medidas de proteção que serão aplicadas às crianças nos termos do artigo 101. A gente vai chegar lá, ok? Isso é muito importante. Na prática, olha aí uma questãozinha para vocês já começarem a praticar. Com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, ficou clara a distinção de tratamento que deve ser feita entre a condição de infrator e a de desamparo. Por que eu tenho isso aqui, gente? Vamos fazer uma recapitulação, né, das aulas anteriores mais doutrinárias. Antigamente, a gente não tinha uma diferenciação de quem era esse menor, que estava numa situação de abuso, numa situação de
violação de direitos, né, numa situação de exploração, numa situação até mesmo de ausência de recursos por parte dos pais, né, que hoje não é mais motivo para a perda do poder familiar, mas antes era, né, já foi motivo. Antes você não fazia essa diferenciação de quem é essa criança que está em desamparo, de quem é essa criança que praticou um ato infracional, né? Criança ou adolescente. Então, aqui no nosso ECRIAD, a gente vai ter essa diferenciação do infrator, né? Do menor infrator. Ô, letrinha feia. Quem vai me pagar um caderno de caligrafia aí? E de quem é o menor em situação de desamparo, de abandono, ok? Aqui a gente tem, antes a gente não tinha. Então, ó, com vistas a não punir a criança e o adolescente tão somente pela sua condição social, o que antes ocorria, tá bom? Com relação a esse assunto, assinale a opção correta. Então, vamos lá. As medidas de proteção à criança e ao adolescente podem se aplicar não somente por falta ou abuso dos pais ou responsáveis, mas também quando houver ação ou omissão da sociedade e do Estado. B. As crianças e os adolescentes são considerados objetos de direito, mas não sujeitos de direito. C. A responsabilidade dos 3 entes federativos quanto aos direitos das crianças e dos adolescentes é solidária, de forma que a obrigação de agir não pode ser delegada a somente um dos entes ou a outras entidades. O princípio da proteção, D, né? O princípio da proteção integral da criança e do adolescente, na verdade é a doutrina, né? Surgiu na legislação pátria pela primeira vez no ECRIAD, representando assim um avanço nos sistemas de proteção até então aplicados. E, letra E, o ECRIAD aplica-se exclusivamente aos menores de 18 anos de idade. Olha só, algumas são muito claras, outras não. Vamos lá. A letra E, ela pega justamente uma questão que a gente acabou de falar, que foi num remember ali, né, das nossas aulas anteriores. Olha só, exclusivamente aos menores de 18, eu não falei que excepcionalmente, eu vou aplicar dos 18 aos 21? Então, eu já tiro essa questão aqui. Olha só, outra também aqui que para quem não pegou a aula as aulas anteriores, né, é essa letra B. As crianças e adolescentes são considerados objetos de direitos. Antigamente, eles eram objetos de direito. Com o surgimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, eles, na realidade, se tornaram sujeitos de direitos. Favor lembrar que objeto de direito é alguém tem direito sobre você. E ser sujeito de direitos é você possuir direitos e, inclusive, possuir ferramentas e meios de efetivação desses direitos em caso de violação, tá bom? Então, isso aqui está completamente errado. Se a gente pega aí o que a gente acabou de olhar sobre a questão das medidas, né, de proteção que podem ser aplicadas, a letra A, ela é clara com relação a isso. Olha só, as medidas de proteção à criança e ao adolescente podem se aplicar não somente por falta ou abuso dos pais ou responsáveis, que era o inciso 2, né? Mas também quando houver omissão ou ação da sociedade e do Estado. Pega exatamente aquilo que a gente falou. Olha só, vou retornar aqui para vocês verem. Falta, omissão ou abuso dos pais ou ação ou omissão da sociedade e do Estado. Então, de acordo com o artigo 98, inciso 1 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a resposta correta vai ser a letra A, ok? As outras estão claramente equivocadas aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, tenham sempre o Estatuto na mão, tá bom? E o nosso materialzinho das aulas anteriores, ok? Que lá a gente explicou tudinho sobre isso. Capítulo 2, a gente falou das medidas de proteção, aí agora a gente vem das medidas específicas de proteção, porque lá eu tô apenas relacionando as hipóteses em que eu posso utilizar essas medidas de proteção, tá bom? Agora eu vou dizer exatamente quais são essas medidas, né? Eu vou especificar cada uma dessas medidas. Então, o artigo 99, ele traz aí para nós que
As medidas previstas nesse capítulo podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente. O que é isso? Eu posso aplicar apenas uma delas, certo? Ou eu posso aplicar duas ou mais. Ou seja, aplicar elas cumulativamente, ok? Ainda importante lembrar que eu posso substituí-las a qualquer tempo, tá? Então não é porque eu coloquei uma que ela tem que vigorar e pronto. Se porventura eu perceber que aquela medida que foi aplicada, ela não está sendo suficiente ou ela é demais para o caso, eu posso substituir por uma medida ou mais gravosa ou menos gravosa, ok? Então olha só, pode ser aplicada apenas uma medida de proteção ou várias, ok? Simultaneamente, sempre de acordo com as necessidades específicas do seu destinatário. A gente tem que fazer uma análise, tá? A gente não, a pessoa responsável, né, pela aplicação das medidas específicas de proteção, ela faz uma análise. Não é, você praticou tal ato ou você sofreu tal violação de direito e a medida aplicada vai ser essa. Não tem uma fórmula, não é redondinho assim. Por isso que você precisa de uma equipe multidisciplinar, ok? Extremamente treinada, profissionais que estejam sempre sendo capacitados, tá bom? Para justamente fazer essa triagem, né? Quando a criança ela chega, o adolescente ele chega, para você entender qual é a situação daquele menor e você aplicar a medida que vai ser mais proveitosa. Sempre lembrando que essas medidas elas não têm caráter punitivo, tá? O caráter é mais pedagógico e mais de proteção, de cuidado, tá? Você não tá punindo a criança, até porque muitas vezes essa criança ela já chega numa situação em que ela foi vítima de uma violação de direitos, ok? Então você, na realidade, tem que tomar muito cuidado para você não colocar essa criança, esse adolescente, em uma situação de revitimização, tá bom? Você colocar essa criança novamente no status de uma criança tendo seus direitos violados, ok? Então, ó, importante observar que as medidas de proteção devem, em regra, ser aplicadas em conjunto com as medidas destinadas aos pais ou ao responsável pela criança ou adolescente, previstas no 129, que a gente vai falar também. Olha só, eu falei pra vocês, agora há pouco, da rede de proteção, tá? Não adianta eu tirar esse menor do seu habitat natural, né? No local onde ele teve os seus direitos violados e tratar somente a criança e depois retornar essa criança para esse lar ou para essa comunidade ou para essa instituição que violou os seus direitos. Eu preciso que toda a rede de proteção seja tratada, tá bom? Então, olha só, eu não aplico isoladamente as medidas de proteção à criança ou adolescente. Eu aplico, em regra, em conjunto com medidas destinadas aos pais ou responsáveis, tá? Porque eles também têm que estar preparados para receber de volta essa criança, esse adolescente, tá? Esse menor que está nessa situação de necessidade de uma atenção especial do Estado, do poder público, das instituições governamentais ou não governamentais, ok? Devem ser continuamente reavaliadas. Lembra que eu falei para vocês que as medidas elas podem ser substituídas a qualquer tempo? Como que eu vou saber se está sendo eficaz, efetivo ou não? Reavaliando, tá? Então, no máximo, olha, de 6 em 6 meses eu vou reavaliar? Não necessariamente, pode ser menos. No máximo a cada 6 meses eu tenho que reavaliar, o que não impede a reavaliação antes desse período de tempo, ok? Então, elas vão ser continuamente reavaliadas, tá bom? E se ao longo da execução elas se mostrarem inócuas, né, ou insuficientes, é necessária a sua substituição, ok? Por uma que seja mais adequada ao caso concreto, tá bom? Então vamos lá, ó. Artigo 100.
Na aplicação das medidas, levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Veja bem, eu falei para vocês que não tem uma fórmula. Aconteceu tal tipo de violação, a medida a ser aplicada vai ser X. Não, aconteceu outro tipo de violação, vai ser Y. Não, eu não tenho isso aqui, tá bom? Eu não tenho isso. Eu preciso de uma equipe multidisciplinar que vai analisar a situação desse menor, vai analisar as necessidades desse menor, tá bom? As necessidades pedagógicas desse menor. E aí eu vou preferir, obviamente, aquela medida que vai ser menos traumática, que vai fortalecer os vínculos familiares e comunitários. Tanto que eu só vou tirar essa criança do lar onde ela está em último caso, porque sempre se prefere a recolocação familiar, a manutenção familiar em sua família natural. E subsequentemente, né, se não for possível, em família substituta, tá bom? Então, atenção nesse ponto aí, tá? O compromisso da autoridade competente por aplicar essa medida, seja conselho tutelar, seja autoridade judiciária, não é com a aplicação das medidas. Lembrando, eu não tenho um caráter meramente punitivo, tá? Eu tenho um compromisso com a efetiva solução do problema, ok? Por isso que, diferente do que acontece hoje dentro do direito penal com os adultos, aqui eu tenho uma análise dos fatores que levaram essa criança ou esse adolescente a essa situação de vulnerabilidade que exige um olhar, uma tutela especial do Estado, ok? Então eu vou ter muita atenção com relação a isso, tá certo? Vamos lá. Parágrafo único, ele vai dizer que também são princípios que regem a aplicação das medidas. E aí eu vou parar aqui um minutinho pra gente ter bastante atenção. Vou chamar a atenção, vou botar um asterisco aqui, pra gente ter bastante atenção com relação a princípios, tudo que se fala de princípios, porque princípios geralmente são muito cobrados, tá? A gente já falou dos princípios que norteiam o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas a gente não pode se esquecer que com relação à aplicação das medidas, eu também vou ter princípios que precisarão ser observados quando da aplicação da medida de proteção, ok? Então, olha lá, ó. A condição da criança e do adolescente como sujeito de direito. Falei para vocês que hoje eu tenho uma diferenciação. Opa, foi um hashtag, né? Era pra ser um diferente. Assim. Diferenciação do que vigorava no Código Melo Matos e no Código de Menores, ok? Para o que vigora hoje no nosso ECRIAD, antigo ECA, tá bom? Por quê? Porque antes eu tinha as crianças como objeto de direito. Objeto de direito, ou seja, alguém tinha direito com relação a elas. O Estado, surgia para o Estado o direito de tutelar essas crianças, esses menores, né, quando eles praticavam algum ato ou estavam em situação irregular. Por quê? Porque vigorava a doutrina da situação irregular, tá certo? Agora não. Agora a gente tem a doutrina da proteção integral, ou seja, todas as crianças e adolescentes têm o olhar do Estado, né? Têm os seus direitos assegurados. Lembrando sempre que, porque eu sou criança ou sou adolescente, eu vou ser regido apenas pelo Estatuto? Não, é cumulativo, meus direitos são cumulativos. Eu tenho os direitos da Constituição Federal, eu tenho os direitos das legislações específicas que versem sobre, por exemplo, processo penal, ok? E ainda eu vou ter as disposições do ECRIAD e ainda vou ter as disposições do SINASE, né? Que posteriormente vocês terão essa disciplina que fala justamente sobre a execução das medidas socioeducativas, tá bom? Então é cumulativo, não é porque eu tô dentro de uma lei específica que eu deixo de ter as garantias asseguradas constitucionalmente ou na legislação infraconstitucional, tá bom?
Então vamos lá, ó. Crianças e adolescentes são titulares de direitos, ou seja, doutrina da proteção integral. Condição de sujeito de direito, tá? Previsto nesta, ECRIAD, ou em outras leis, bem como na Constituição Federal. Então é cumulativo, tá? Eu tenho todos os direitos que todas as outras pessoas têm, que todos os outros cidadãos têm é ótimo, né? Tem. E mais os direitos conferidos aqui por essas disposições especiais do Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? Proteção integral e prioritária. Lembrando que a gente falou da doutrina da proteção integral e falamos também do que, gente? Da absoluta prioridade. Eu não tenho apenas prioridade, eu tenho absoluta prioridade. Se você ainda não viu isso, dá uma lidinha no estatuto que você vai encontrar lá a absoluta prioridade garantida aos menores, né, às crianças e aos adolescentes em situação de socorro, né, quando elas têm que ser socorridas, atendidas. As crianças e adolescentes possuem absoluta prioridade, bem como eles têm destinação de verbas, né, é prioritário para eles, tá bom? Destinação privilegiada. Lembrem-se lá dos artigos, dos primeiros artigos, né, lá do comecinho do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é muito importante para formar, né, para os senhores o conhecimento. Porque aqui a gente tá vendo, tá batendo a parte que vai cair no edital de vocês, né, pro pessoal que tá aí fazendo pra guarda. Essa aula vai ser disponibilizada para vocês, tá bom? Porque é exatamente o título que vai ser cobrado. Mas só que a legislação, ela não se estuda de forma isolada, tá? É necessário que vocês estudem a legislação completa. Ah, porque só vai cair título 3, título 2 e título 3, ou título 3 e título 4 dentro do meu edital, eu só vou estudar esses títulos? Não, você vai voltar lá e você vai ler toda a legislação. Porque lá tem muitas bases para você entender o que tá aqui, tá bom? Para você entender o que tá aqui, você precisa saber o que tá lá, ok? Principalmente no comecinho do Estatuto da Criança e do Adolescente, você tem muitas disposições que são mais conceituações, né? O que é criança, o que é adolescente, e você vai ter que saber isso, certo? Por mais que a banca que coloque lá no edital que vai cair título 2, título 3, isso não exime vocês de fazerem a leitura integral, tá? Inclusive, para minha aula, eu recomendo que vocês estejam aí com o Vadmecum ou a legislação, né, em bloquinho, ou imprimam a legislação para vocês irem acompanhando, tá? Ok? Então, olha lá, ó. A interpretação e a aplicação de toda e qualquer norma contida nessa lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos das crianças e adolescentes que são titulares, né? Dos direitos que as crianças e adolescentes são titulares. Então, toda vez que eu estiver fazendo a hermenêutica, né? O que é hermenêutica? A interpretação da situação, de uma situação de acordo com o estatuto, eu tenho que levar em consideração. Lá nos artigos anteriores a gente já estudou a destinação a que a legislação se propõe, né, os fins sociais, certo? A proteção integral. Então, tudo isso tem que ser analisado, ok? Responsabilidade primária e solidária do poder público. A plena efetivação dos direitos assegurados à criança e ao adolescente, né, por esta lei e pela Constituição Federal, salvo nos casos por esta expressamente ressalvados, ok? De responsabilidade primária e solidária das 3 esferas de governo, sem prejuízo da municipalização do atendimento e da possibilidade de execução de programas por entidades não governamentais. Olha só, eu tenho os responsáveis, certo? Por fazer essas disposições, os planos de atendimento. Ok, agora olha só, o município está muito mais perto das famílias do que o estado, do que o país, certo? Do que os governantes a título estadual e nacional, ok?
Beleza. Então, eu tenho a municipalização, eu jogo para os municípios essa questão de maior proximidade. Então, o atendimento e a possibilidade de execução de programas, ela vai ser de responsabilidade de quem? Dos municípios. A gente já viu as competências, compete aos municípios, né? Ok? Então, fiquem atentos a isso aí, porque a gente tem uma responsabilidade primária e solidária do poder público, porém, a gente tem as responsabilidades aí também das ações que são executadas, ok? Pelos municípios, que têm mais possibilidade de trabalhar ali junto, porque estão mais próximos das famílias, das comunidades, das escolas, ok? Então, ó, interesse superior da criança e do adolescente. Então, veja bem, qualquer decisão que eu esteja tomando, ou aqui no caso, como a gente está falando da aplicação da medida de proteção, qualquer medida de proteção que eu vou aplicar, eu tenho que observar o que vai ser melhor para a criança e para o adolescente. Certo? Eu preciso observar o que vai ser de maior interesse superior da criança e do adolescente. E lembra que a gente falou nas aulas passadas, para quem não viu, vou fazer um remember, o melhor para a criança e para o adolescente, o interesse superior da criança e do adolescente, o que é melhor para a criança e para o adolescente, não é determinado pelos pais, não, tá? É determinado pelo Estado, ok? Não é você que sabe o que é melhor para o seu filho, é o Estado que sabe. É a equipe multidisciplinar, o atendimento intersetorial que vai ser feito, que vai entender cientificamente, né, o caso desse menor e vai conseguir aplicar a medida de proteção de forma a resguardar e proteger e observar o interesse superior da criança e do adolescente, ok? Então, qualquer intervenção que venha a ser feita na vida desse menor, na família desse menor, na rede de proteção desse menor, tem que atender aos interesses e direitos das crianças e do adolescente, sem prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto. Veja bem, eu tenho o interesse superior da criança e do adolescente, ok? Então, vou trazer uma frase que, na minha concepção, é muito errada, ok? E vou trazer para vocês o que eu sigo profissionalmente e como cidadã também. Olha só, essa questão de o meu direito termina quando o teu começa é extremamente errado. Porque o meu direito, ele não tem fim, ele não cessa, certo? O certo seria, os nossos direitos coexistem. A gente tem uma coexistência de direitos, os meus e os teus, ok? Os meus e os teus. Ah, mas então, mas aí o meu direito termina quando o seu começa. Olha só, não tem como o meu direito terminar, porque o meu direito ele não termina pro teu começar, senão eu ficaria sem direitos. Agora, o que se quer explicar com essa frase, que ela ficou muito mal explicada na realidade, e por isso que eu prefiro a coexistência de direitos, eu não tenho direito de ferir os teus direitos. Então não é que o meu direito tá terminando quando o teu começa. É simplesmente que eu não tenho direito de ferir os teus direitos. E isso é para todo mundo, tá? Inclusive, as crianças e adolescentes, com todos os seus direitos, não têm o direito de ferir o direito dos outros. Então, os direitos, eles vão coexistindo. E se você faz alguma coisa que fere o direito do outro, não é que o teu tem que terminar para o outro começar. É que simplesmente não é teu direito violar o direito alheio. Então, os direitos, eles vão coexistindo. É harmônico, ou pelo menos era para ser, ok?
Show de bola? Então é basicamente isso que se entende aqui por esse inciso, tá? Por mais que a gente tenha a ressalva e essa proteção surreal e extremamente completa dos menores, ainda assim, isso não pode atrapalhar outros direitos que coexistem com os direitos dos menores, ok? Eles coexistem. Então, eu não posso dar ao menor um direito que vá ferir o direito da coletividade, que vá ferir o direito de um outro indivíduo, de um outro cidadão, ok? É basicamente isso. Ó, privacidade. Gente, o menor, ele tem direito à privacidade, ok? Então, olha só, a promoção dos direitos e a proteção da criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva de sua vida privada. Eu não posso colocar a criança ou até mesmo o adolescente numa situação que vai expor ele de alguma forma. Nós comentamos já anteriormente. Inclusive, o nome dessas crianças é preservado, ok? A imagem dessas crianças é preservada. Eu não posso, em matéria jornalística, por exemplo, colocar a imagem do menor, nem que seja... Ó, o menorzinho aqui, ó. Desenhei pra vocês o menor. Nem que seja com aquela distorção da face. Nem assim eu não posso, porque eu estou expondo a imagem desse menor, ok? Não posso divulgar nomes, endereços, ok? Não pode se divulgar nada, porque eu preciso respeitar a privacidade desse menor, ok? Eu preciso promover os direitos dele, né? Efetuando isso sempre com respeito à intimidade, tá? Inclusive no cumprimento dessas medidas, isso tem que ser observado. Eu não posso, de forma alguma, expor o adolescente ou a criança que está passando por uma medida de proteção. Inciso 6, ó. Intervenção precoce. Olha só, a intervenção das autoridades competentes deve ser efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida. Eu não posso ficar esperando para atuar. Inclusive, a celeridade é o que vigora aqui. Tem que ser rápido. Identificou a situação? Tem que ser comunicado às autoridades competentes, Conselho Tutelar, o Ministério Público, tá certo? Todas as autoridades competentes têm que ser acionadas imediatamente e elas não podem murrinhar para tomar uma atitude. Elas precisam, de pronto já analisar a situação, ok? Para intervir da maneira necessária, beleza? Agora, essa intervenção, ela tem que ser mínima. Então, ela tem que ter uma intervenção precoce, porém mínima. Princípio da intervenção mínima, acredito que o pessoal que já estudou penal já sabe mais ou menos como é que é. Isso vai vigorar aqui dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente também, tá bom? Olha só, a intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente. Veja bem, gente, eu tenho que intervir, tá bom? Eu tenho que intervir precocemente, ok? Só que eu não posso intervir de qualquer forma e intervir na vida inteira do menor, em todas as áreas da vida do menor, da família, da rede de proteção. Eu preciso intervir somente naquilo que for indispensável, tá bom? Somente naquilo que for necessário. Aquilo que não for necessário, eu não vou colocar a mão, tá certo? Senão eu tô violando também direitos aí das crianças e dos adolescentes, inclusive podendo ser considerado violência institucional, tá bom? Então, vamos lá, olha só. 8. A proporcionalidade e a atualidade. Veja bem, proporcionalidade. Gente, o princípio da proporcionalidade. O que é proporcionalidade? Inclusive, esse princípio, nas mais diversas áreas do direito, ele é sempre muito atrelado com a razoabilidade, certo? O que significa isso? Quando eu estiver aplicando uma medida, tá certo? Eu não posso aplicar uma medida nem que seja muito irrisória,
tá bom? Para o que foi praticado. E também não posso aplicar algo que seja mais gravoso do que o necessário. Eu preciso ser proporcional. Eu preciso ser razoável, ok? Então, olha lá, ó, a intervenção deve ser a necessária e a adequada. Por isso que eu preciso de uma análise prévia. Por isso que eu preciso de uma equipe multidisciplinar para analisar aquela situação. Para que na hora que eu esteja aplicando a medida de proteção, eu possa aplicar somente nos termos do que é necessário. Somente naquilo que é necessário, até o momento em que é necessário. Adequadamente ao que foi praticado, ao que foi violado, ok? A situação de perigo em que se encontra a criança e o adolescente no momento em que a decisão é tomada. Aqui entra o princípio da atualidade. Olha só, eu preciso primeiro, celeridade. Aconteceu a situação de violação, eu vou aplicar, esqueci, fugiu a palavra, eu vou aplicar proporcionalmente a medida adequada àquela situação, ok? No momento, observando, né, como a criança se encontra no momento, ou seja, princípio da atualidade em que a decisão é tomada, ok? Vai, 9. Responsabilidade parental. A intervenção deve ser efetuada de modo que os pais assumam seus deveres para com a criança e o adolescente. Veja bem, eu não vou retirar esse menor, ok? E deixar ele completamente sob a tutela do Estado. Os pais, lembra lá do 227 da Constituição Federal, que ele vem se reproduzindo em diversos artigos dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente e em outros dispositivos legais também? Olha só, é dever de todos. É dever de todos. Todos são responsáveis pela promoção dos direitos das crianças e adolescentes, pelo cuidado, pela não violação, ok? E quando violados, todos são responsáveis, ok? Então, olha só, os pais ou responsáveis legais, eles também têm responsabilidade, ok? Então, eu vou aplicar essa medida de proteção, que é uma intervenção, sem eximir a responsabilidade parental. Eu chamo pra chincha, sabe? Eu chamo esses pais para responsabilidade, para que eles assumam os seus deveres para com a criança, com o adolescente, ok? Crianças que se encontram em situação de negligência, de abuso parental, ok? Inciso 10. Prevalência da família. Então, na promoção dos direitos e na proteção da criança e do adolescente, deve ser dada prevalência às medidas que os mantenham ou os reintegrem na família natural ou extensa, ou, se isso não for possível, que promovam a sua integração em família adotiva. Olha só, lembra lá da Constituição Federal? A família, base da sociedade. Então, a gente vai sempre ter um cuidado, um olhar especial do Estado para com a família. E, quando a gente trata do menor, o menor, ele sempre tem que ser mantido ou recolocado, né, em sua família natural ou extensa, né, ou em família adotiva, certo? Então, veja bem, se eu tenho como manter aquele menor na casa dele, na família dele, no ambiente em que ele já conhece, com as pessoas em quem ele confia, eu vou aplicar uma medida, óbvio, se ela for adequada e necessária, né, que mantenha ele ali, ok? Agora, em não sendo possível, eu vou para a família extensa. Em não sendo possível, eu vou para a família adotiva, ok? Eu sempre vou priorizar a família ao invés do acolhimento institucional, certo? 11. Obrigatoriedade de informação. Veja bem, olha só. A criança, ela tem direito de informação. Na realidade, todos nós temos direito de informação. E isso se estende às crianças e adolescentes, ok? Então, olha só, a criança e o adolescente, respeitado o seu estágio de desenvolvimento e a capacidade de compreensão. Porque, veja bem, não adianta eu querer dar uma informação complexa para uma criança de 3, 4 anos que não tem a sua compreensão completamente formada ainda, ok? Então, eu preciso
ponderar, né, também aquilo que vai estar sendo passado para esse menor, até por uma questão de respeito ao menor e por uma questão também de não revitimizar esse menor, né? Tem certas informações que o menor, ele não precisa ter ou não vai ter a compreensão naquele momento, então você não tem necessidade de passar aquele certo tipo de informação para aquele menor, ok? Então vamos lá, ó. Respeitado seu estágio de desenvolvimento e capacidade de compreensão, seus pais ou o responsável deve ser informado dos seus direitos, dos motivos que determinaram a intervenção e da forma como essa se processa, ok? Então, veja bem, quando eu não puder informar o menor, eu vou informar a família. Quando eu puder informar o menor, eu vou informar o menor e a família, ok? É a obrigatoriedade da informação. Obrigatoriedade, não é, eu vou, não. Eu preciso informar, ok? Então, veja bem, eu preciso explicar o direito que o menor tem, eu preciso explicar por que aquela medida está sendo tomada, tá certo? E como que vai funcionar aquela medida, ok? Para que todo mundo esteja ciente do que vai acontecer, isso garante, isso confere, na verdade, uma aplicação de medidas de proteção muito mais fluida, né? Fica muito melhor, ok? 12. Oitiva obrigatória e participação. Olha só, a criança ou adolescente em separado ou na companhia dos pais, ou de responsável, ou pessoa por si indicada, bem como seus pais ou responsável, têm o direito a serem ouvidos e participar nos atos e na definição da medida de promoção dos direitos e de proteção, sendo a sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária competente, observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 28 dessa lei. Esse é o momento em que você grifa essa parte e vai lá no 28, parágrafo 1º e parágrafo 2º, para você ver o que fala, ok? Vamos lá. O menor tem o direito de ser ouvido. Os pais têm o direito de ser ouvidos, ok? Os responsáveis também têm o direito de ser ouvidos. Veja bem, essa oitiva é obrigatória, ok? Essa participação pode ocorrer, ok? Agora, lembrem-se de uma coisa. Quem sabe o que é melhor para o menor e quem vai determinar a medida é o magistrado ou a autoridade competente, ok? Então, por mais que tenha essa oitiva, por mais que ela seja considerada, ela por si só não vai determinar qual é a medida que vai ser aplicada, ok? Ela vai ser considerada. O juiz vai te ouvir e vai tentar te entender. Agora, você não manda no juiz e o juiz é quem decide, ok? Vamos lá, na prática, questãozinha CESP atualíssima. Aqui, ó, atualizadíssima, de 2022. Aquele padrãozinho básico, né, de certo ou errado. Então, vamos lá. Para julgar o item. As medidas de proteção à criança e ao adolescente devem ser balizadas pela máxima intervenção das autoridades e das instituições na sua rotina. Veja bem, aqui eu tô falando de princípios, ok? Tô falando de princípios. Já acabou de ver os princípios que devem nortear a aplicação das medidas de proteção à criança e ao adolescente, tá? A gente falou do princípio da intervenção mínima. Princípio da intervenção mínima. Aqui, a questão vem trazendo pra gente que as medidas, na hora de sua aplicação, elas têm que ser balizadas pela máxima intervenção. Gente, tá errada, tá? Ok? Tá extremamente errada, porque eu não tenho que intervir ao máximo, chegar bagunçando a vida da criança. Eu tenho que intervir o mínimo possível. Apenas, perdão, naquilo que for necessário e adequado, ok? Então, é necessidade mais adequação.
que vai ser igual a intervenção mínima. Então, esquece intervenção máxima. Esquece isso, ok?